Aula de hoje, galera, eu vou falar sobre médias móveis, tá? Primeira coisa, uma coisa que eu até introduzi no meu curso é o conceito matemático de médias móveis, porque por acaso eu aprendi esse conceito matemático de médias móveis, por acaso, nada mais, nada menos com o Daniel Kahneman, que é um cara que vocês sabem, já estão carecas de eu falar dele, mas eu sempre falo dele de finanças comportamentais, porque ele é psicólogo, né? Só que ele também fez matemática depois. Eu não sei se, acho que ele é formado em graduação em psicólogo, fez matemática de pós, ou mestrado, enfim. Talvez até porque por ter passado aí tantos anos atuando nessa parte de estatística de mortalidade de traders, etc. Isso acabou levando ele para a matemática. Mas no Daniel Kahneman, ele fala das médias móveis como ele explica de uma maneira muito interessante que a média móvel, eu já falei isso aqui para caramba aqui na sala, a média móvel é um conceito matemático. Então não é algo específico da análise técnica. Né? A gente vê aí, a gente vai ver direto aí a média dos votos dos candidatos, né? Subindo a média, descendo a média de rejeição, média de aprovação. Média é uma amostragem de uma quantidade de valores, tá? E você tira a média. E até aí tudo bem, mas por que ela é importante na análise técnica? Né? E aí vem aquela frase que eu falo, que não existe média mágica. Tanto faz você usar uma média de 17, como assim tem gente que usa, a de 20, a de 25, a de 13, é tudo igual. Todas elas vão ser, para um determinado time frame, elas vão ser uma linha de tendência dinâmica que vão servir de suporte e resistência, que é onde eu gosto de operar, onde eu gosto de fazer o meu PC, né, o ponto contínuo, ou seja, o retorno à média. Mas o mais importante é justamente esse conceito de retorno à média. É um conceito matemático. Então, é um conceito que vale para qualquer coisa, de qualquer natureza, qualquer coletânea de dados. Então, vale para a altura de uma população. Então, a população, por exemplo, eu gosto de dar exemplo, da Coreia do Norte, ela tem uma média de altura de uns 20 centímetros abaixo da Coreia do Sul, por conta aí de 65 anos de fome, de subnutrição, tá? Então isso afetou, depois de 65 anos, né, tem duas, três gerações que nasceram aí nesses 65 anos, e a altura da população foi diminuindo. Então, você tem lá uma altura X, que é 20 centímetros abaixo da Coreia do Sul, a galera vai nascer naquela altura. Vai ter gente que vai nascer mais alta, vai ter gente que vai ser mais baixa, mas vai nascer, em geral, vai tender àquela média. Né? Mesma coisa, notas de uma turma escolar. Tem a nota daquela turma, que tem uma média, e tem uma nota de uma mesma turma, da mesma série, de uma outra escola, que vai ter uma outra média. Assim como a própria escola, uma escola, de repente, mais puxada, vai ter uma média, e uma escola mais fraca vai ter outra média. Ou seja, a tendência é que toda amostragem de dados tem uma média. A tendência é que as pessoas, no caso de uma escola, a altura, etc., convija para esta média. Então, se a média de uma sala de aula é 7, por exemplo, vai ter cara que vai tirar 10, vai ter cara que vai tirar 5, 4, vai ter cara que vai tirar 8, mas qual vai ser a média? No final, 7. Quando a matéria ficar um pouco mais difícil, a média cai um pouco. Quando a matéria ficar mais fácil, a média sobe um pouco. Mas, em geral, a média vai estar onde? Média 7. Tá? Então, não existe média mágica. A ideia é que o preço sempre convija para a sua média. Então por que você usa de 20? Porque é a mais clássica de todas. Então eu prefiro trabalhar com uma média que eu sei que tem um histórico, né, de mais de 100 anos de utilização por analistas técnicos, por traders, mesmo que não sejam grafistas, mas que usam gráficos. Né? Eu já recebi gráficos de vários amigos meus de tesouraria. Eles não são grafistas, não sei nem se fizeram algum dia na vida curso de análise técnica. Mas todos eles lá estão operando com um gráfico na frente e com médias móveis na frente. E as médias móveis que eles usam são as mesmas que eu. Média de 20, média de 100, média de 200, tá? Então são médias clássicas. Eu gosto de usar as médias clássicas que todo mundo usa, porque ali eu acredito que vai funcionar mais um conceito de regressão à média, vai funcionar mais. Mas como eu falei, se você usar uma outra média, ela também vai funcionar, tá? Ela também
vai funcionar. Não existe média mágica, tá ok? E no caso da análise técnica, como o preço ele oscila, então ele vai oscilar para cima e para baixo, ele não fica estável, ele não é fixo numa faixa como é a nota de uma população que fica estável, a nota de uma turma que vai ficar travada entre 0 e 10, não tem como sair disso. A altura de uma população que vai ficar travado, sei lá, entre 1,40 e 2,10, não tem como ser mais longe do que isso, né? Ser um gigante. Claro, vamos ter um gigante, tem um anão, mas são pontos fora da curva, né? Aí daqui a pouco vai entrar até o conceito de banda de Bollinger de desvio padrão. Está fora do desvio padrão. Mas dentro do desvio padrão da altura, não tem como. A galera vai ficar lá entre 1,50 e 2 metros. Não vai sair disso a altura de uma população. Então, tem que ver a média daquela população. Se for uma população nórdica, 1,90 m. Se for uma população subnutrida, de repente 1,60 m. Latinos, talvez 1,70 m. Americanos, 1,80 m. Norte-americanos, 1,80 m. Europeus, 1,80 m. Enfim, cada cultura, cada região vai ter sua média, mas, de qualquer maneira, todas elas estão travadas entre 1,5 m e 2 metros. O resto é fora do desvio padrão. Preço não. O preço sobe, cai, não tem um limite para subir ou para cair, né? E com isso, a média passa a ser chamada de média móvel. Por quê? Porque eu vou fazendo a média do preço, só como o preço ele vai ficar oscilando, eu não vou ter uma média estável, reta, eu vou ter uma média subindo, uma média caindo. E nessa hora que a média, então, vai servir para me dar a direção da tendência. Essa é a maior funcionalidade de uma média, é o que eu chamo aí no curso Price Action de linha de tendência automática. Tá? Linha de tendência automática, porque ela vai mostrando a direção que o preço está indo. Então, por isso que eu falo, operar tendência não só é a melhor trade system, como é, na minha opinião, o único razoável, o único decente que presta. Porque se a média está apontando para baixo, ela está dizendo o quê? Que o preço está caindo. Por que a gente vai comprar? Podemos estudar padrões de reversão? Foi para isso que os candlesticks foram criados pelo Munehisa Roma. Mas isso tem muito a ver com a filosofia oriental do Yin Yang, que busca sempre o equilíbrio, tá? Então ele acreditava que numa queda, em algum momento o mercado ia subir e numa alta em algum momento o mercado ia cair. Isso daí veio os candlesticks. Por isso que 90% dos padrões, 99% dos padrões que são ensinados, que são focados, são padrões de reversão, né? Porque essa é a principal característica do candlestick. Mas daí a galera só querer operar reversão é uma insanidade, porque isso significa que você simplesmente está ignorando a média, está ignorando o preço, está ignorando a direção que o mercado está dizendo que o preço vai. Claro que em algum momento vai reverter, tá? Você pode dar azar de na hora que se o mercado está apontando para baixo, na hora que você vender ele subir, né? Mas muitas vezes ele vai subir só para ir até onde? Até a média, fazer até a regressão até a média. Por isso que o nosso Trade System, que foi a aula de segunda-feira, é tão focado em regressão à média. Por quê? Se eu tenho uma tendência de baixa, e pela teoria de Down, toda tendência é válida até ser invertida, se eu tenho uma tendência de baixa e o preço está subindo, e ele toca na média e reverte, qual é a única conclusão possível que eu posso ter nessa hora? Cara, vai voltar a cair. Porque a média está virada para baixo. E o preço acabou de vir até ela. Ou seja, ele respeitou o seu conceito matemático de retorno à média. Retornou à média, o candle virou, deixou um padrão de reversão que eu conheço de candlesticks e sinalizou que vai voltar a cair. É isso aí, é tão simples. Média móvel é só isso. Por isso que o Tabajara, acho que fez tanto sucesso, porque ele acabou desmistificando, acabou clareando, convencendo, comprovando, mostrando por que é importante a gente operar a favor da média, a favor da tendência. E ele acaba sendo um instrumento fantástico para a gente entrar nas reversões onde tem momentum, onde ele volta com força para a média. Porque se ele converge para a média, ele está indo contra a tendência. Indo contra a tendência, ele gasta mais energia. Quando bate na tendência, é aquela história. Tem energia de sobra aí da tendência para voltar a ter movimentos mais fortes. Por isso o meu trade system é muito baseado em seguir tendência, mas entrar só após as regressões.
Regressões com reversão aonde? Na média. Beleza? Todo mundo na mesma linha? Com relação ao conceito de média móvel? Por que não existe média mágica? Por que ela funciona tão bem? Para vocês, acho que todos vocês já ouviram, porque eu falo disso todos os dias. Eu não consigo deixar de falar sobre isso, né? Como é uma coisa inerente ao meu trade system, eu acabo falando disso todos os dias. Mas hoje estamos falando aqui mais pausadamente, de uma maneira mais didática, mais pedagógica, para vocês entenderem o conceito. E por isso, acreditarem no conceito. O conceito matemático. Matemática é matemática, né? Ela não falha, é matemática. 1 é 1, 1 mais 1 vai ser 2 sempre. Então, entendendo que a média é um conceito matemático, eu queria muito que vocês enxergassem a média, né, não como uma muleta para ser dizer para você a hora de comprar, a hora de vender. Quem vai dizer a hora de comprar e vender é você, não é a média. É você fazendo análise do preço, vendo o volume, tá? Vendo outras coisas como trader. Mas entender que a média é a sua maior amiga como trader. Né? Todo mundo fala que a maior amiga do trader é a tendência. Então vamos trocar a tendência pela média, porque a média é a que mostra a tendência. Claro que se a gente sair um pouco da média e ir para triple screen, time frames diferentes, a gente vai ver às vezes em time frames diferentes a mesma média, né, a média de 20, por exemplo, subindo nos 15 e caindo nos 5. Daí vem o Tabajara mais rigoroso que diz o seguinte, pô, se você quer realmente evitar o máximo tomar stop, opera quando os 3 time frames que você escolheu para seguir, todos eles estiverem apontando na mesma direção. Ou melhor ainda, quando a gente viu esses dias fazer aquela borboletinha do David Landry, todas as médias virarem simultaneamente para a mesma direção numa ordem cronológica. No caso do David Landry, ele usa médias exponenciais. Eu tenho até um setup aqui de média exponencial que eu criei há uns 6 anos atrás. Tá aqui, ó. Olha só que belezura. Olha aqui. Olha o que está acontecendo com as médias. Todas elas andando de lado. O que elas estão dizendo? Tendência nenhuma. E olha só essa queda de ontem. Todas as médias viradas para baixo. Todas as médias viradas para baixo. Tendência de baixa. Não é para operar comprado. Não é para operar comprado. E vamos ver aqui a... Deixa eu ver se tem aqui a borboletinha, a gravata borboleta do Landry. Opções de estudo, desenhar estudos. Tá. Aqui as borboletas, a gravata borboleta. Que é quando as médias, olha só. Pô, imagina, juntar uma média de 55 com uma média de... Nem sei qual é mais curta. Uma média de 20, vai de 20 a 55 aqui. Juntar todas elas, mesmo time frame, mesmo lugar, é sinal que uma puta consolidação. Quando elas abrem, mostra o quê? Que elas pegaram tendência, quando elas se inclinam para um lado ou para o outro. Tá? Não existe média móvel. Esse aqui é um setup que eu desenvolvi, que eu chamo aí de capivara, tá? Que eu desenvolvi, que eu falava na época que era prova de retardado, mas eu descobri que no final não existe isso na análise técnica, né? O emocional, a ganância é o que fala mais alto, infelizmente. Então não tem como desenvolver um sistema prova de retardado, não existe isso. Enquanto a gente não domar o emocional, não existe isso, tá? Mas se vocês aprenderem a respeitar as médias móveis, né, evitar operar contra elas, desculpa, mas eu posso afirmar, a taxa de acerto de vocês vai ser acima de 80%. Acima de 80%.